Beleza. Olá, boa tarde. Olha que linda. Olha que banco lindo. Valeu a pena 180 pau? Ainda não sei. Foi bem caro, mas a qualidade é muito boa. Oh, meu Deus. A minha bunda está agradecida neste momento. Acabei de sentar. E é muito macio, muito gostoso mesmo, né? Agora eu não sei, cara, o que eu faço exatamente. Se eu subo com consolação e desço... Eu acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Subo com consolação, desço as bolsas. E aquele caminho que eu fiz durante muito tempo também. Já devo ter filmado aqui também. A volta por lá. Essa região é bem feia. Essa região aqui é muito feia. Mas, meu amigo, aqui em São Paulo... é o lugar que você vai encontrar tudo. Tudo e mais um pouco em relação a motos. Tô tentando. Uma manobração pra lá e pra cá. Muitos africanos, né? Tem essa questão aqui. Questão bastante delicada, por sinal. Eita, nós, esse aqui é o grandão forgado. Esse é o grandão forgadão. Já choveu aqui? Ué, não lavaram a rua. Ao que parece, já choveu. Neste momento eu estou dando sorte. Tá pedindo pra ir pra consolação por aqui? Então tá, né? Não tinha dado certo. Porra, mas ó. Finalmente, hein? Um banquinho bonito. Ai, bem gostoso na motoca. Bom, terminamos a quinta-feira. Hoje eu fiz bastante coisa, dei uma adiantada em algumas coisas. E eu já percebi que não tem uma determinação fixa na empresa em relação às questões de procedimento de segurança. Hoje abriu, agora há pouco inclusive. Manhã toda não. Mas agora há pouco abriu o YouTube. Não para assistir. Mas eu consigo enviar e assistir os do meu canal, especificamente. Então, agora eu não sei o que eu faço direito. Eu acho que eu vou por aqui. Porque eu vou pegar a Maragugel de volta. E aí já entro ali no... É que essa ruazinha é chatinha, né? E aí já entro ali na Consolação, no pedaço de cima dela, né? E torcendo pra não ganhar uma chuva na cara, né? Hoje eu passei, acho que entre ontem e hoje, eu passei por umas três blitz. Bem no momento em que eu tô sem banco. Documentação tá em dia, ainda nesse momento, né? Ainda neste momento. Bom, e vai estar do mesmo jeito, porque eu vou fazer no fim de abril agora, no fim do mês, e vou pegar a documentação direitinho, bonitinho, bacaninha. O ano retrasado, ganhei de presente uma apreensão, né? Por pura ingenuidade.
retrasado, não, ainda o outro, em 2000 e... Obrigado. Em 2015? Sim, foi 15. Em 2015. Com essa aqui. Mano. Ó, eu tô com essa moto um pouquinho de tempo antes do Cauê nascer, né? Então... ele vai fazer 4 anos já, né, cara? Então já está fazendo 4 anos que eu tenho ela. Estamos em abril, mais ou menos nessa época mesmo, que eu entreguei com muita dor no coração minha CBR 450 SR. Em nome de uma comodidade maior, um consumo menor e um gasto menor em manutenção, coisa que eu não posso efetivamente reclamar. Essa moto, pelo menos aos cuidados do GC, eu não tenho o que falar, né? Aí, ó, saí bem em cima já. E essa é a Rua da Consolação. Foi aqui que esses dias eu falei que a DX, né? A CB antes da CBR, estourou o motor. Ela estava falhando, tudo isso aqui, uma chuva chata, e ela falhando, pipocando. Até que ali no próximo quarteirão, mais ou menos aqui, ou não, deixa eu ver, acho que era mais ou menos aqui, eu fiquei puto, arrebentado, uma arregaçada de acelerar, ao que ela não resistiu e morreu. Foi exatamente aqui, né? Mais ou menos aqui assim. E aí eu a empurrei até aqui, que era um posto de gasolina, posto de combustível, bem aqui. Puto, doido da vida, doidíssimo da vida. Daqui eu peguei um ônibus para Pinheiros, né? Para Pinheiros. Acho que sim. E aí de Pinheiros eu peguei um que passava ali pela Raposo Tavares. Pronto, consegui. Vou chegar mais cedo em casa ainda. 4h10 agora. Vou chegar antes das 5 em casa. Bom, eu tava terminando o vídeo de hoje de manhã foi perdido, né? Deixa eu daqui a pouco dar uma conferida se eu não tô falando pro vento, né? Alguma coisa aconteceu, ele encostou em alguma coisa aqui, parou de gravar. Quando eu vi, tinha 2 vídeos gravados, o da chegada, o da saída e o da chegada. Alguns segundos depois de eu ter colocado para gravar, ele parou e eu não vi. Próximo farol eu dou uma olhada. Rapaz, mas tá tão bom pra minha bunda esse banco aqui, mano. Coisa maravilhosa. Então eu tava falando, eu acabei hoje continuando, né? De manhã, tem que lembrar o que eu falei de manhã, né? Pra fechar o ciclo, né? Ô brother, a gente vai, a gente não vai. Você tá curtindo a vida? E que bom não pegar o horário de rush ainda aqui. Eu
estava falando sobre, depois do Dom Bosco, né? Eu ter feito os 3 anos da mocidade espírita, né? Não lembro exatamente onde eu estava, efetivamente não lembro onde eu parei ontem à tarde, né? Mas tentar pegar, e me desculpem se eu for repetitivo, né? Eu depois de ter acabado o primeiro grau no Instituto Dom Bosco, colégio de padres e tudo, a minha mãe já tinha enveredado pelo lado do kardecismo com a amizade dela com a Reni. Reni é a madrinha do meu irmão mais novo, do Márcio, mora em Pirassununga, uma pessoa muito querida, ela gosta muito da gente também. Vive meio em pé de guerra com a minha mãe, se amam e se odeiam, né? Não se odeiam, se amam e não se aguentam, né? Parecem irmãs mesmo. E minha mãe tem uma ligação muito grande, muito forte com a família da Reni. E ela... Eita. E ela acabou, através da influência com a Reni, conhecendo a doutrina espírita kardecista. Nesse ínterim, ela algumas vezes me levou para Pirassununga, para Mariporã. Lá tinha uma senhora, Dona Josefina, e essa senhora era médium de cura, né? Essas pessoas que fazem operação espiritual e tal, enfim. E algumas vezes eu até ficava no carro e não acompanhava lá. Eu não lembro exatamente o que minha mãe ia se tratar. Um dia, quem sabe, eu pergunto. Talvez eu não pergunte, né? Não precisa. Minha visão hoje talvez me fizesse ficar prepotente em relação ao que ela falasse. E eu prefiro não entrar nesse mérito. Não correr esse risco, né? Gostei disso aí, ó. O cara tem um espelhinho retrovisor no capacete. Interessante. E ele é côncavo, né? Então ele dá pra ver. Bom, de dia tá tranquilo. O cara tem que se acostumar, mas é legal. Então, assim, até que um dia, não lembro porquê, não sei como. Sei que eu via minha mãe falando algumas coisas de vez em quando, conversando com uma outra pessoa de vez em quando e tal. E um dia eu peguei minha mãe e perguntei 2, 3 coisas pra ela. Mãe, outro dia eu vi você falando isso aqui, não sei o quê. Eu, molecão, 15, 16 anos. E aí ela passou horas contando pra mim, falando tudo que ela tinha aprendido, tudo que ela sabia, tudo que ela achava, tudo que era a forma como ela entendia e tal. E um pouco depois disso minha mãe já me colocou na parada, né? Ela fez 2 coisas, né? Ela quis que eu participasse, que eu fizesse com ela o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é uma tradição espírita kardecista. E uma espécie de um estudo, debate e oração ao mesmo tempo. Porra, caramba, mano. E era muito chato, ela me fazia fazer isso. Todos os domingos de manhã. Me lembro que eu associo isso, olha o contraste, olha que coisa louca eu pensando nisso agora. Era mais ou menos no horário em que passava Cosmos, do Carl Sagan. Já era uma reprise, uma reprise mesmo. Esse túnel não adianta, né? Ele sempre será molhado, né? Sempre. E engraçado, né? Um metafísico e um físico, né? No mesmo ambiente, na sala. E eu sei que depois disso, alguns meses depois,
Ela me falou que tinha um grupo, um lar espírita, bem próximo, na esquina da nossa casa, que era o Renascer. Esquina da rua lateral da nossa casa, aquela ladeirona da rua 10 ali, e ela ficou sabendo que ia começar um grupo, uma mocidade espírita. Ela me falou, eu não só entrei, como eu chamei meus amigos. Aí foi Josué, Neninho, Marcelo, Kia, 3, 4 ali, acabou só ficando eu, do grupo ali, né? Nem o Josué ficou. Claro, né, cara, tinha filho de católico, filho de evangélico, então era complicado, né? Não dava, né? Mas acabou que aquilo entrou, me satisfez os conceitos que eu precisava naquele momento, e foi um período extremamente bom. Eu já falei sobre isso. Todas as pessoas que fizeram mocidade religiosa, pode ser mocidade católica, espírita, eu acho que, ô Duster, acho que tá perfeito. Acho que você pode fazer o que você bem entender, que ninguém vai chegar perto de você, seu estúpido. Parece que ele tava esperando eu dar um xingão nele, né? E aprendi muito, foi muito marcante para mim, não só o convívio com pessoas bacanas, alguns deles eu mantenho contato até hoje. Paralelamente a isso, depois do primeiro ano da mocidade, eu também comecei a namorar a Elaine. A gente namorou 3 anos então também foi um acompanhamento e tudo. A gente acabava estudando junto, né? Vamos dizer assim. Enfim, e a gente se divertiu muito, a gente aprendeu muito, a gente viveu muito aí, né? E aquilo me satisfazia completamente. A doutrina espírita, ela, como eu já falei, tem esse conceito de caridade muito básico, né? Em todos os aspectos. A doutrina espírita, ela traduz um conceito de caridade claro, básico, de colocar a caridade no nosso dia a dia, né? De tirar preconceitos, esse tipo de coisa. Então se eu tivesse que ter uma religião, ela hoje com toda certeza seria kardecista, né? É a que mais chega próximo de uma noção de justiça. E esse talvez seja o mal de quem, mesmo com muita honestidade, procura na religião dar alguma noção de justiça. Eu uso dessa forma, eu acho justo pensar assim, porque o universo não tem noção de justiça. O universo, ele não tem noção de moral, nem de amoral. O universo não tem bem e mal. O universo continua, a existência segue. A existência de certas coisas é finita, mas a existência do universo também pode ser finita, mas não num conceito compreensível ao cérebro humano. Enfim, durante muitos anos a doutrina espírita kardecista esteve comigo. Eu li bastante, eu debati bastante, li muita Zíbia Gasparetto, li um pouco de Chico Xavier, li um pouco de Luiz Sérgio. Paralelamente a isso, como essa questão mística é bastante interessante, eu também li Paulo Coelho. Ai, dá vontade de parar, velho. Dá vontade de parar, quase ele mata o cara, velho.
Não sei se filmou isso. Doido pra vir pra esquerda, só que sem dar certo. Depois de um tempo, algum tempo depois, com raras vezes em que eu pegava alguma coisa para ler, a minha mãe acabou se transformando numa espécie de uma consultora espiritual, tá? Eu acredito que ela faça isso até hoje. Ela diz ter evidência, clarividência, algumas informações, alguns conselhos, diz ela, amparada pelo plano espiritual e tal, e ela faz isso até hoje. Eu, uma outra vez, cheguei a pedir que minha mãe fizesse, eu fiz algumas consultas com ela. Uma vez eu a ajudei num processo supostamente de desobsessão. Um dia talvez eu conte isso melhor. Uma coisa meio doida. E aí, assim, mesmo meio afastado, eu sempre mantive os preceitos, né, da doutrina espírita no meu modo de entender a vida, entender a mim, entender o mundo, entender aos seres humanos, né? E depois de certo tempo na faculdade, tínhamos um grupo, formamos um grupo, conheci algumas pessoas e lá pelo terceiro, quarto ano da faculdade, o Fabrício e o Marcelo também tinham formação espírita kardecista, né? E a gente acabou formando um grupo. Todas as terças-feiras nós nos encontrávamos na casa do Fabrício, ali na Lapa, uma reunião deliciosa. E a gente estudava, a gente fez um grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Era uma forma de nos manter conectados com a noção religiosa que nós tínhamos e uma forma de, meio que indiretamente, achar que estávamos ajudando alguém com as vibrações, com os conceitos que nós tínhamos. Enfim, foi mais de um ano que a gente fez isso. Era muito gostoso, era bom. A gente estudava, a gente fazia nossas orações iniciais. Nós abríamos o Livro dos Espíritos, que é um livro didático. Supostamente é um livro onde Allan Kardec consultou, se encontrou com uma pessoa. Um dia eu conto mais ou menos o que eu lembro sobre a história do Espiritismo e suas filosofias básicas. Com um espírito que se denominava Verdade. Pode me chamar de Espírito da Verdade. E aí esse espírito esclareceu a ele que ele estava ali para uma missão de decodificar o Evangelho, a missão e tudo mais. E Kardec fez uma espécie de um livro de questionários abordando pedaços do Evangelho. Isso na França do século XVII, não, XVIII, né? Século XVIII, 1700, 1800, né? Na virada, nessa época mais ou menos, pelo que eu me lembro. Ou talvez já século XIX, eu não lembro exatamente. E 18 para 19, provavelmente. E nós estudávamos. Depois de um tempo, nossos rumos mudaram e nós acabamos nos distanciando um pouco. Uma coisa impressionante. Hoje o Marcelo ele está com sérios problemas de saúde. Marcelão, problemas psíquicos graves. E ele é testemunha de Jeová. Se eu não me engano é isso.
Eu acho que ele é testemunha de Jeová. Por influência da mulher dele. Acho que a mulher dele já era alguma coisa assim. E o Fabrício é batista, é evangélico. Não me pergunte, não me interessa. É um bom amigo. Eu tenho certeza que se eu encontrá-lo, não vou falar mais, para não comprometer nada que no futuro possa ser pior. Mas são duas pessoas queridas. Tivemos um bom convívio, o acolhimento que a gente teve do seu Elifas, da dona Yolanda, acho, né? Yolanda. O irmão dele, o Igor. Hoje o Fabrício tem 3 filhos, o Igor tem 2, eu acho. O seu Elifas é uma figuraça. Um dia eu ainda consegui bater um papo com ele. Tá certinho, né? Tá certinho. Puta que pariu. Me encontrei com o Fabrício e com o Elifas. Eu já estava trabalhando aí onde eu tô. Conversamos um pouco, nos falamos e tal. Matamos um pouco a saudade. Hoje eu sei que a gente pensa completamente diferente numa porção de aspectos, inclusive religiosos. Eu não sei se o seu Elifas também se converteu ou não. Eu não vejo no Facebook, eu conheço um pouco de como ele pensa. O Fabrício sumiu do Facebook, eu vejo muito pouco. E o Marcelo também muito pouco, mas por conta do problema de saúde que ele tem. O Marcelo tem 3 filhos também, dois filhos também. Lindos, uma graça. O Marcelo veio na minha casa um dia, conheceu o Cauê ainda pequeno, foi uma delícia. Convívio muito bom. O tipo de problema que o Marcelo tem não permite nem que a gente possa visitá-lo, é muito complicado, é questão psiquiátrica, né? Então é difícil mesmo. De vez em quando ele tem uns momentos de lucidez, ele coloca alguma coisa no Facebook para nos passar como estamos, o que acontece, como estão e o que acontece. Enfim, e aí sim, depois esse foi meu último contato sério, rotineiro, básico, com a prática de algum conceito religioso. Foi o último momento. Isso eu estou falando antes de eu casar ainda. Eu casei em 2007. Isso aí é coisa de 2004, 2005. Por aí. Talvez até antes. 2003. Por aí. Não, eu não estava mais na faculdade não, cara. A gente que continuava o contato, se via e tal, mas não estava mais na faculdade não. Eu lembro que era alguma coisa assim, porque eu me lembro da intersecção ali do período que eu fiquei parado. No período que eu fiquei parado, acho que até... Agora eu não estou lembrando se é 2000, 2001, né, que era logo depois que a gente se formou, ou se era 2003, 2004, eu acho que era 2000, 2001. Foi depois da faculdade, a gente fez 2001, todo esse grupo de estudos. Depois disso eu não peguei mais, não fiz mais. Então eu vou parar por aqui, porque eu vou até o último ponto, né? Talvez eu possa fazer uma explanação nesse conceito do que eu sei aí, do que eu me lembro ainda do espiritismo, da doutrina e tudo. Até os pontos que me tiram, me dão aqueles pontos básicos de explicativos que eu não aceito de jeito nenhum. E uma leitura depois de me afastar, um resumo básico do que eu acho que eles são hoje, embora sempre coloque isso, que não conheço nenhuma linha mais caridosa do que o espiritismo kardecista. Não sei, o ruim é que eu não lembro o que eu falei ontem na volta, né? Exatamente até onde eu fui ontem na volta. Então, como hoje eu falei na ida, mas descobri que perdi tudo,
não gravou nada a ida hoje pro trabalho. Então eu acabei provavelmente sendo um pouco repetitivo em algum ponto. Ou talvez eu tenha até esquecido algum outro, né? Mas é isso. Conhecer, frequentar, por vontade ou contra vontade, foi isso. Foi o catolicismo, foi... Ah, sim, né? Tem passagens aí por centros espíritas e tais. Brother, você vai descer ou subir? Nem olha, nem fala, né? A gente que se vira pra saber. Tá certo. Amanhã eu vou falar sobre isso aqui, uma curiosidadezinha que tem aqui. Amanhã ou depois, ou em algum outro momento. O dia tá gostoso, mas a molecada tá jogando bola. Ah, é? A patroa não... Ixi. E agora, hein? Ela não gosta de colocar o carro aqui com a minha moto, né? Tá pra chegar já. Já está pra chegar. De repente eu até posso esperá-la. E é isso aí, gente. E é isso aí. Amanhã acho que eu finalizo esse assunto, né? Finalizar nunca, né? Mas eu termino a cronologia, né? Achei que ia ser bem mais curta que isso. Deixa eu ver, nem vi se tá gravando. Tá sim.